A gente continua falando de saúde, sempre aqui no nosso blog, no nosso site do Instituto CPI, ou lá no Instagram. A gente está conversando com os nossos professores, os nossos coordenadores, sobre os mais diversos temas. E hoje a gente vai falar de um assunto, como todos os outros que a gente fala aqui, super importante, super sério. A gente vai falar de transtorno bipolar. E para conversar sobre esse assunto com a gente sempre convida ele, porque ele é uma autoridade em vários assuntos e é um professor, um coordenador querido aqui por toda a nossa equipe, pelos alunos também, o professor Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, hipnoterapeuta, psicogeriatra e coordenador da pós-graduação em psiquiatria aqui do Instituto GPI. Então, professor, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui às nossas plataformas do GPI para falar desse assunto, que é o transtorno bipolar. Né? Eu já começo até, antes de você começar a sua saudação, falando desse transtorno, do transtorno bipolar. Quando a gente ouve, eu falo a gente, a sociedade de modo geral, a gente fala quando se fala em transtorno bipolar, a gente imagina alguém em êxtase no momento e deprimido no outro momento. Como a saúde mental é tão estigmatizada e muitas vezes, inclusive, mal compreendida, mal entendida, muitas pessoas tendem a acreditar em muitos equívocos. Há uma série de mitos, inclusive, acerca do transtorno bipolar que precisam ser quebrados. Acredito, não sei, você vai nos dizer, que talvez esse seja um dos mitos, de acreditar que alguém que tem um transtorno bipolar, em uma hora está numa euforia extrema e, em outra hora, está numa depressão. Seja muito bem-vindo aqui às nossas plataformas, às nossas discussões. Você é sempre muito bem-vindo e queria que você começasse falando sobre isso com a gente. Obrigado, Neemias, pelo convite. É sempre uma satisfação estar falando com vocês, estar discutindo sobre temas da psiquiatria, da saúde mental, que são importantes. E o transtorno bipolar é um tema interessante e que realmente gera dúvidas na grande maioria das pessoas. Tem muita gente, Neemias, que acha que por em algum momento estar mais animado, com ânimo, disposição, com mais energia, e às vezes por estar apresentando períodos ali de uma certa tristeza, falta de vontade, falta de motivação, acha que isso já caracteriza o transtorno bipolar. E a gente sabe que não é assim, né? O ser humano, o nosso humor, ele pode variar, tá? Se você recebeu uma boa notícia, se você teve êxito em alguma situação, concluiu um projeto, é normal que você se sinta bem, que você fique motivado, seu time ganhou, você vai comemorar, você fica bem, tá? Se você foi promovido no teu emprego, você se sente bem, você se sente valorizado, aquilo te dá uma sensação de bem-estar, né? E quando você também tem alguma notícia triste, quando você tem algum problema no seu trabalho, algum problema com algum membro da sua família, tá? Tirou uma nota baixa na escola, na faculdade, é normal que você fique triste, né? Que você fique um pouco desanimado, desmotivado, né? E isso tem uma relação com o momento. Então, é normal para o ser humano essas variações de humor. Agora, o transtorno bipolar, ele é caracterizado por essas oscilações, tá, de humor que são desproporcionais, tá certo? Há uma alternância que a gente chama de mania, que é aquela elevação do humor, aquele paciente, aquela pessoa que está muito eufórica, que está com o pensamento muito acelerado, aquela pessoa que está com bastante energia, é aquela pessoa que tem uma necessidade reduzida de sono, aquela pessoa que fala, hoje eu não dormi quase nada e eu acordei muito bem, com muita disposição, estou me sentindo ótimo, tá? E isso não é saudável, isso não é natural, isso fala a favor realmente de um comprometimento, tá? São pessoas que se expõem em algum momento há risco, são pessoas que têm atitudes impulsivas, elas compram mais, elas podem abusar
de álcool, de drogas, elas podem ter uma tendência maior à questão da sexualidade. Então, são vários fatores que fazem com que essa pessoa chegue a esse estado de euforia. Está falando sobre o episódio depressivo, tá? É aquele momento em que a pessoa ela permanece isolada, triste, sem motivação, sem tanta perspectiva, aquela pessoa que não tem ânimo, não tem disposição, tem um comprometimento social, ela pode faltar ao trabalho, não ter coragem, ela tem pensamentos negativos, às vezes até suicidas, tá? De uma passa na cabeça dessas pessoas que está passando por um momento delicado, sofrimento, até em desistir da vida. E isso é desproporcional, não tem uma razão, não tem um motivo, isso é persistente, tá? Isso alterna com períodos de normalidade, tá? Então, o transtorno bipolar é isso, você tem essa alternância entre esses momentos aí de euforia, tá? Intercalados com um momento de normalidade e desse rebaixamento de humor, que é a depressão. Quando a gente fala em transtorno bipolar, a gente ouve muitas informações que a gente está aqui, inclusive, justamente para desmistificar, né? E um dos mitos que a gente ouve, e a gente pergunta para você se é mito ou é verdade, porque a gente caracteriza já como mito pelo senso comum, é o seguinte: se alguém com transtorno bipolar está expressando alguma emoção, isso só está acontecendo devido ao transtorno da pessoa. Então, acaba que as emoções até expressas de um indivíduo com transtorno bipolar são colocadas em dúvida, são colocadas em questão, porque há esse entendimento, digamos assim, de uma forma até geral, de que se alguém com transtorno bipolar está expressando alguma emoção, isso está acontecendo ali, não é a pessoa, não é porque ela realmente está sentindo, é só devido ao seu transtorno. Tá, isso é um mito, né? A pessoa, ela pode expressar suas emoções, né? Faz parte do ser humano, em algum momento, sentir raiva, em algum momento ficar um pouco mais estressado ou irritado, ou tem aquele dia realmente que você acorda e prefere mais ali ficar no seu canto, sem tanto contato. A pessoa tem esse direito, né? Isso é normal. A bipolaridade, tá certo? Ela vai fazer com que essas emoções, exatamente, elas aconteçam, né? Sejam expressadas de forma desproporcional ao momento, tá? Como eu mencionei anteriormente, é algo que é muito exagerado. Não quer dizer que, às vezes, a pessoa, por ter um transtorno bipolar, em algum momento sinta ali uma raiva, haja no impulso, e aquilo seja devido ao problema. Não, isso é uma característica normal do ser humano, tá? De expressar suas emoções em algum determinado momento. Alguns desses mitos, né, algumas dessas verdades inverdadeiras generalizadas acerca de quem tem o transtorno bipolar. E um deles é em relação a tratamento. Muitos dizem, não existe tratamento para o transtorno bipolar. Queria que você falasse sobre isso. Como é que acontece o acompanhamento, né, de alguém que é diagnosticado com transtorno bipolar? Temos aí uma cura? Tem tratamento? Como é que funciona esse acompanhamento? Tem tratamento, sim. O tratamento do transtorno bipolar, né, ele é feito com medicamentos, tá? Esses medicamentos, eles vão visar estabilizar o humor, tá certo? O humor, ele deve exatamente ficar estável, equilibrado. Nem é legal a pessoa ficar com o humor rebaixado, né? Aquele período depressivo, que não tem ânimo, que não produz, que é pessimista, que tem comprometimento do sono, do apetite, como também nesse outro polo, no polo da euforia, né, onde tudo fica exagerado, onde tudo fica mais. Então, o tratamento ele visa estabilizar o humor, tá? Ele é feito com medicamentos, que vai depender também do momento,
da fase em que a pessoa encontra-se, tá? Que pode ser feita com antidepressivos, com estabilizadores do humor, tá? Com alguns antipsicóticos, que também não fala que a pessoa, por estar tomando um antipsicótico, que é porque a pessoa está fora de si, que a pessoa está com juízo de realidade comprometido. Não. Hoje existem esses medicamentos que são classificados como antipsicóticos, que em dosagem baixa, tá? Eles são utilizados com certa frequência, tá? E que não trazem danos como outros medicamentos, que são aqueles tarja preta, né? Que podem levar à dependência. Além disso, também, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico é muito importante também, para que a pessoa consiga se conhecer melhor, para que a pessoa consiga exatamente controlar mais essas emoções, para que a pessoa consiga reagir melhor às adversidades, né? Tenha domínio ali sobre os seus impulsos, uma mudança no estilo de vida, né? Atividade física regular, tá? É importante. Então, ter um equilíbrio entre uma alimentação saudável também, momentos de lazer, evitar esse estresse excessivo, né? A gente sabe que isso, né, o estresse excessivo, ele acaba favorecendo, pode ser também algum gatilho aí para a pessoa ter alguma manifestação do transtorno bipolar. Para a gente finalizar esse tema, saúde mental nunca teve tão em voga, nunca teve, assim, nos trending tops, assim, falando, não estou nem falando do Twitter, mas estou falando dos assuntos mais comentados e precisos mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar esse tema, depois a gente vai falar sobre outros temas em outras oportunidades aqui, mas queria que você deixasse uma mensagem, um apelo, na verdade, para as pessoas continuarem se cuidando, sobretudo da saúde mental. Isso, né? Como você mencionou, esse momento em que a gente vive é um momento delicado, onde nunca foi tão importante manter a saúde mental em dia. Tá? Então, é importante, o ideal é que a gente trabalhe com a prevenção. É exatamente isso, né? Evitar esses excessos, manter uma qualidade de vida mais saudável possível. A gente sabe que não tem como ficar longe do estresse, das preocupações, mas reduzir, né, procurar ter uma melhor qualidade de vida, praticar uma atividade física. A gente escuta muito das pessoas que têm o transtorno bipolar, que às vezes a própria família, às vezes acha que quem está ali está fazendo aquilo porque quer, que é porque é falta do que fazer, é falta de fé, é falta de alguma coisa, e às vezes discrimina ali a pessoa dentro de casa. Isso deixa muito mal a pessoa. Então, vamos procurar entender melhor as pessoas, né? Vamos procurar respeitar, né? Entender o limite do próximo, né? Ter uma convivência em harmonia, para a gente poder melhorar um pouquinho essa situação, né? Para que a gente consiga evitar mais sofrimento ainda nesse momento tão delicado que a gente vive. Médico psiquiatra Dr. Vicente Gomes, hipnoterapeuta, psicogeriatra, nosso coordenador da pós-graduação em psiquiatria do Instituto GPI. Com ele que a gente conversou hoje sobre esse tema importantíssimo, transtorno bipolar. Já deixo aqui para você o convite para você continuar acompanhando o nosso site aqui do Instituto GPI, e nos próximos dias aí já vai ter uma matéria, uma outra entrevista com ele, onde a gente vai falar sobre o TOC, como identificar o transtorno obsessivo compulsivo. Doutor Vicente, muito obrigado, viu, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos aqui, pela sua presença e disponibilidade de sempre. Eu que agradeço o convite, Neemias, e fico sempre à disposição de todos, tá? Tudo de bom. A nós.